Boa noite a todos os executivos e empresários que estão aqui na Maestria Empresarial, sejam bem-vindos. Meu nome é Afonso Costa, da High Master Academy. High Master Academy é uma empresa de consultoria e treinamento empresarial. Vem fazendo as suas atividades aqui em Moçambique e Angola, África do Sul. Nós criamos Maestria Empresarial, que é um programa para executivo, para empresários, para acabar com o caos nas organizações, através de gestão, liderança e cultura organizacional. E nós vamos falar hoje sobre concursos públicos, que é um grande desafio para vários empresários, vários executivos, e que estão enfrentando, obviamente. Nós sabemos muito bem que o maior empregador do nosso país, tanto em Moçambique, tanto em Angola, é o Estado. E muitos empresários, muitos executivos perdem oportunidades de concorrer nesses concursos porque eles já têm uma crença de que já existe um sistema que, de alguma forma, existem algumas facilitações e que não é qualquer um que, de alguma forma, ganha esses concursos, consegue ter uma adjudicação e tudo mais. Mas uma das coisas que, trabalhando com essas empresas, grandes, pequenas e médias empresas, nós, de alguma forma, detectamos e vimos que, de alguma forma, não é porque existe o sistema se aproveita da falta do conhecimento, se aproveita da falta do entendimento desses empresários, desses executivos. É por isso que, de alguma forma, eles perdem essas oportunidades. Por isso nós decidimos criar, aliás, trazer esse primeiro tema sobre o concurso público, que de alguma forma vai desmificar os segredos por trás dos concursos públicos. Muitas das vezes, esse sistema que nós falamos dele é um sistema que foi criado por executivo, mas mesmo esse executivo, dentro dessa empresa, nós estávamos a falar a semana com a Mariam Umarji, que ela deu um exemplo muito interessante. Falamos de uma embarcação, que uma empresa é uma embarcação. E uma das coisas que nós falamos, estávamos a falar da governança, nós falamos, olha, a empresa tem seus princípios, tem princípios, tem questões éticas, morais, e que esse executivo não pode ultrapassar se não existir uma lacuna, não existir um gap que esse empresário deixa para esse executivo, ou esse administrador, seja quem está à frente desses processos. E tem uma reputação por zelar. Então, existe mecanismo de você concorrer como empresário, como executivo, e com esse sistema, e você quebrar esse sistema através do conhecimento. Nota, trabalhando com executivos, empresários, muitos acreditam que trabalhando com vendas, concursos, é uma questão que se acostuma, né? Eu vou me acostumar ao longo desses anos e eu vou concorrendo um outro o anúncio e no final vou ganhando um ou dois. Mas muitas das vezes, trabalhando com executivos com mais de 20 anos de experiência, mais de 10 anos, 30 anos de experiências, detectamos que eles têm as mesmas questões que as suas e que, de alguma forma, isso não se aprende com a experiência, mas sim com conhecimento, e conhecimento é adquirido. Nota, você pode, de alguma forma, ter tentado várias vezes ou já tentou pensar, eu vou tentando errar. Mas existe um caminho mais curto que esse que nós estamos a trazer para si, que em vez de você entrar na tentativa e erro, de alguma forma saber exatamente o que fazer, o que aplicar, quais são as leis que você deve focar nelas, quais são as ferramentas certas para, de alguma forma, alavancar as suas vendas, porque nós sabemos muito bem que o nosso maior empregador é o Estado. Não só o Estado, nós vamos trazer conceitos nacionais e internacionais. Sejam bem-vindos à Maestria Empresarial. Meu nome, obviamente, tinha mencionado, é Afonso Costa. Simeão, seja bem-vindo. Simeão Costa, seja bem-vindo. Simeão Costa é um consultor sênior da High Master Academy. Vem dando formações para as empresas, pequenas e grandes empresas, nossos parceiros, nossos clientes, e não só entre várias organizações como o Banco Mundial, entre várias ao nível nacional e internacional. Ele vai facilitar essa formação de hoje. Simeão, seja bem-vindo. Obrigado, Afonso. Obrigado, Afonso, e
Boa noite aos caros executivos que estão presentes para esta sessão de maestria empresarial. Como o Afonso já havia expressado relativamente ao processo que nós iremos tratar hoje de concursos públicos, teremos aqui um momento em que iremos partilhar algumas experiências, tendo em conta aquilo que é a vida profissional do trabalho e bem como as experiências que vamos adquirindo no âmbito dos negócios. Todos temos feito com vários intervenientes do mercado a nível daquilo que é as atividades de diversos ramos. Falamos de áreas de mineração, áreas de organizações não governamentais, mas também áreas de prestação de serviços normais, bem como empreitadas. Então, durante esse período aqui, gostaria de informar a todos que estão abertos para aquilo que são as perguntas, possam querer partilhar e poderem ter algumas situações respondidas relativamente àquilo que são as vossas inquietações. Mas, para além disso, é que irão passar alguns slides aqui com algumas explicações. Agradecer que tomassem nota e, naquilo que for pertinente, poderão partilhar, porque isso irá ajudar aos outros vossos concorrentes, mas também aos outros atores do próprio mercado. Então, essa é a estratégia que a iMaster tem no sentido de garantir que todos os participantes possam ter esse privilégio de poderem adquirir experiência e partilhar suas experiências com os restantes intervenientes do mercado. Dizer que, em termos dos instrumentos que nós iremos analisar aqui, em termos dos próprios regulamentos, nós iremos nos focar mais com dois aspectos relativos ao regulamento de contratação a nível nacional. Estamos a falar precisamente do Decreto 5/2016, de 8 de março, por ser aquele que demonstra que muitas empresas a nível do mercado concorrem nas instituições do Estado, aqueles que têm um orçamento alocado pelo Estado para o efeito, e que nesse dossiê todo que eles têm feito as suas atividades de concorrer, têm se deparado com várias situações que muitas das vezes acaba lhes colocando numa situação de ou não colocar como prioridade prestar os seus serviços aos Estados, por diversas razões que poderemos mencionar aqui e que também poderão ser partilhadas, acredito eu, com os prezados executivos que estão aqui. A outra questão é que em Moçambique, naquilo que tem a ver com os concursos, temos tido também o privilégio de perceber como é que funcionam os concursos financiados pelo próprio Banco Mundial. No entanto, os concursos do Banco Mundial, no âmbito daquilo que são os financiamentos, são geridos do princípio pelo Estado, tendo em conta os acordos que são celebrados, e dentro disso tem-se recorrido ao Decreto 5, tendo em conta os limites fixados em termos dos acordos e do regulamento de mutuários do Banco Mundial para aquilo que são as próprias contratações. Então, nesse processo todo, é normal perceber que a informação vai fluindo nessa vertente, no sentido de garantir que os prezados executivos e caros empresários possam ter a capacidade de se espelhar naquilo que são as oportunidades tornadas públicas para o mercado através dos próprios concursos. Dando continuidade ao processo em si, Afonso, não sei se tem alguma observação antes de avançarmos. Afonso e a equipa da iMaster acredito que não, então poderemos dar continuidade ao processo. Obrigado. A equipa da iMaster já reagiu relativamente a esse aspecto. Conforme podem notar aqui nos concursos públicos, tenho aqui ser visto no âmbito simples concorrente. Para o meu cliente. Elas nacionais.
nacionais ou sim, estou a verificar a questão do som aqui. Estou a ter um reporte de que o som está a cortar. Não sei se já está melhor agora. Obrigado. O feedback é de que o som já está melhor. Sim, conforme eu dizia. Obrigado, Agnaldo Neves. Conforme eu dizia, ao ter o processo de concurso tem que ser visto em duas vertentes. A vertente de um cliente, a vertente de um fornecedor. E ao olhar para essas duas vertentes, o fornecedor não pode ficar naquela situação de que os clientes que devem ter o melhor atendimento, que devem beneficiar dos melhores serviços, são os do setor privado. Não, porque o setor estatal ou os financiadores, também organizações não governamentais que geralmente têm lançado os concursos, também são clientes preferenciais para os fornecedores. Então, o que deve se entender antes de mais? É que qualquer concurso que pode ser lançado público parte do princípio que a entidade que lançou tem poder de compra. E se formos a ver essa situação do poder de compra, é que se sou uma empresa pequena ou uma microempresa, as minhas transações comerciais não precisam de eu lançar um concurso para definir quem é o meu fornecedor. Geralmente, o processo de fornecimento, a cadeia de fornecimento das pequenas e médias empresas, ela é gerida tendo em conta as boas relações que o empresário vai desenvolvendo com o mercado. Então, é normal identificar um fornecedor para poder prestar os seus serviços, no sentido de também poder fornecer aos seus clientes. E isso não requer uma estrutura forte ou uma estrutura capacitada para conseguir lançar os concursos para o domínio público. Então, nessa vertente, há necessidade de compreender que o processo de concurso público só vai ser instaurado, só vai ser tornado público por aqueles que têm poder de compra. Então, uma das instituições que nós estamos a falar dela aqui é o Estado. O Estado, sim, tem poder de compra, porque tudo quanto ele tem, a maioria das vezes, é despesa, é ele ter que gastar aquele valor no sentido de garantir que a economia possa fluir. O que quer dizer, quanto mais o Estado vai lançando os concursos, está a capacitar o setor privado, está a capacitar os fornecedores, para que eles possam dispor de condições sustentáveis para poder fazer com que a economia em si possa circular. Então, há necessidade de compreender o meu papel na qualidade de fornecedor, de ter que relacionar-me com o Estado. Se é um financiamento também, entender que aqueles financiadores têm suas exigências e eu preciso me adaptar a essas situações. Razão pela qual nós nos deparamos agora, neste momento, com essa situação de termos que puxar um pouco da informação sobre os concursos públicos para perceber como lidar com essa situação e esses desafios que os concursos públicos nos colocam. A outra questão que se coloca é que temos que entender que o processo de venda em si, que é o processo de olhar para o meu fornecedor, é a minha imagem perante o meu cliente. Isso está no âmbito de atendimento, em várias formações que já se fala no âmbito do atendimento, como é que o atendimento deve ser, como é que os serviços devem ser. No entanto, há que entender que também o meu profissionalismo e integridade conta muito. É norma dizer profissional, já engloba tudo, engloba a integridade, engloba a honestidade, engloba a pontualidade, tudo isso já está lá dentro do profissionalismo. Mas é sempre bom trazer essa informação de forma detalhada, no sentido de garantir que eu, na qualidade de fornecedor, a minha imagem não conta pela empresa que eu tenho, não conta pelas instalações bonitas que eu tenho, não conta pelo escritório bonito que eu tenho, pelo número de viaturas ou pelo fato que eu vou pôr. Não é isso que conta perante o cliente.
O que é essencial ao cliente é o meu profissionalismo, é a minha integridade que vai gerar aquilo que se chama de confiança. Eu ser alguém que transmito confiança por aquilo que eu estou a prestar ao meu cliente. E o princípio em tudo isso é que há necessidade de garantir que em tudo quanto nós fizermos, não interessa se é um cliente pequeno ou é um cliente grande, o atendimento deve ser personalizado para todos. E tem que existir aquilo que se chama de boa-fé, porque isso é o que norteia toda a atividade humana em todos os setores onde nós devemos estar inseridos. Mas, além de eu ter essas qualificações todas, esses valores todos, eu preciso compreender que nas minhas atividades eu tenho que fazer uma autoanálise, porque a autoanálise é o que vai me permitir conhecer a mim mesmo. Conhecer a mim mesmo, não no sentido do Simeão Antônio, mas no sentido de eu entender a minha própria empresa. Se fôssemos analisar essa vertente de autoanálise no âmbito da gestão, estaríamos a ver a análise SWOT, no sentido de eu verificar as minhas forças, verificar as oportunidades, verificar as fraquezas e verificar as ameaças. Então, quando eu faço essa autoanálise, eu estou a me conhecer a mim mesmo e estarei preparado para melhor enfrentar a concorrência no mercado. E uma das coisas que nós estamos a nos remeter neles agora é o fato de nós participarmos dessa maestria, porque vai nos permitir abrir a nossa visão em como nós devemos passar a nos adaptar nesses processos tão delicados e que precisam do nosso conhecimento para melhor nos posicionarmos naquilo que nós queremos. Então, o autoconhecimento, a autoanálise e o fator de nós podermos descobrirmos quem somos nós para estarmos mais seguros daquilo que fazemos, isso vai nos ajudar a trazer as mudanças que nós pretendemos do nosso mercado. Eu entendo que muitos aqui vão dizer o Estado não é transparente, as instituições que lançam os concursos não são transparentes, em tudo quanto eles fazem não são transparentes, mas um dos culpados dessa transparência pode ser eu. Porque se eu estou a reclamar a corrupção, mas ao mesmo tempo eu quero ganhar pela corrupção, já estou a fomentar a corrupção. Logo, eu faço parte daquele Estado que não está em conformidade. A outra situação que se coloca aqui é relativamente ao aspecto de compreender como é que os processos de concurso em si funcionam. Os concursos públicos, ou aquilo que se chama de um concurso público, ao pegar o termo concurso, já está perante mais de uma pessoa. Quer dizer, tem que haver regras claras de como é que esse jogo vai ser feito. O que acontece com o nosso mercado moçambicano? É que várias empresas, é um lástima, né? Várias empresas, elas se metem num concurso, mas nem conhecem o regulamento que se definiu para poder ser aquele que vai guiar aquele processo da contratação. Então, essa entrar num concurso onde não conhece as regras do jogo, e quando não conhece as regras do jogo, parte do princípio de que a sua derrota já foi decretada. Se não for isso, então o segundo passo será esse de usar os lobbies. Por quê? Porque eu tenho que recorrer aos lobbies para conseguir ganhar, tenho que recorrer aos lobbies para conseguir aquilo que eu preciso. Mas o que nós esperamos do mercado moçambicano não é um mercado constituído de lobby, porque o mercado de lobby é muito perigoso, não há regras. Então, no mercado onde não há regras, torna o Estado vulnerável, torna a sociedade vulnerável, e isso tudo não concorre para aquilo que se pretende. Então, há que verificar esses aspectos todos, no sentido de entender que quando eu entro para um jogo de concurso, eu tenho que manter a minha integridade. Se forem a perceber, não sei se os caros executivos têm entrado para os sites que regulam aquilo que é a vossa atividade. Ao entrarem no site da UFSA, que é a unidade que supervisiona a atividade das aquisições a nível do Estado, hão de ir encontrar na página web deles, que aquilo é www.ufsa.co.mz, uma parte de fornecedores que dizem fornecedores impedidos
participar dos concursos públicos. Quer dizer, já cometeram várias situações que lhes colocam inibidos de concorrer. Uma das situações que acontece para esse tipo de empresários é que já devem ser obrigados, eles se obrigam a mudar o nome, porque se manterem com o nome comercial que já é conhecido, logo já é uma mancha em termos de reputação no mercado. Então, há necessidade de revermos a nossa forma de agir, porque nós podemos ser corruptos para onde há facilidade, mas poderemos perder grandes oportunidades de garantir, concorrer e ter oportunidades que possam alavancar ou garantir a sustentabilidade das nossas atividades, se nós não adotarmos políticas claras de como é que nós queremos prestar os nossos serviços. Então, o que é um regulamento de aquisições? O regulamento de aquisições é um instrumento que estabelece os procedimentos a serem observados para o exercício de contratação de empreitadas bens, serviços, consultorias e concessões, com o objetivo de obter o custo-benefício. Se for a pegar o regulamento de mutuários do Banco Mundial, que é um regulamento das aquisições, e pegar o regulamento de contratação de empreitada de obras públicas do Estado e comparar aquilo que é o objetivo, há de perceber que todos eles, tanto o Banco Mundial na qualidade de um financiador internacional para mais de 100 e tal países, e olhar para o próprio Estado moçambicano, naquilo que são os instrumentos que aprova, mesmo o mercado angolano, naquilo que tem a ver com os instrumentos aprovados, há de perceber que o espírito do legislador é garantir que haja custo-benefício naquilo que é o processo de contratação. A pergunta que a mim, que eu não vou deixar calar é: como é que você está organizado como empresário, como executivo, como profissional, para poder encarar um processo de concurso? Será que conhece os procedimentos definidos para eu dizer vou concorrer ou não vou concorrer? Então, se essa vertente não existir na sua empresa, ainda tens muito a fazer porque estás perdido. Porque se eu estou a dizer que vou ganhar os concursos pelos lobbies, um dia isso pode terminar mal, como estou a ver aqui num dos comentários que o Rogério Cutani acaba de colocar aqui, tudo bem, os lobbies estão lá, mas no fim isso pode acabar mal, e acabar mal mesmo. Então, o que eu preciso para garantir a sustentabilidade? E sonhar com um Moçambique que possa concorrer a nível internacional. Em Moçambique, neste momento, estamos a verificar muitas multinacionais para entrar. O que custa também um moçambicano começar a sonhar de que eu posso ser uma multinacional para poder explorar o mercado internacional? Com os lobbies que você está acostumado a fazer e a corrupção, o primeiro requisito quando você quer concorrer para as multinacionais para esses concursos é que você não pode ser alguém virado nas práticas antiéticas. E como se você não está virado para isso, há necessidade de conhecer os regulamentos e você nunca investiu nos regulamentos por estar seguro de que a vida vai fluir apenas naquilo que tem a ver com os lobbies, tudo vai para trás. Então, é um apelo da iMaster Academy no sentido de que há necessidade de trazermos uma outra dinâmica para o mercado, há necessidade de termos uma outra visão daquilo que é o próprio, a nossa atuação no mercado, porque isso vai melhorar não só a nossa competitividade como empresários, mas também vai melhorar aquilo que é o desempenho da economia. A economia funciona mal devido aos comportamentos nossos associados às facilidades que se criam, porque se eu não conheço o regulamento que guia o concurso, obviamente eu vou seguir tudo que aquele que está em frente do processo vai me dizer e eu vou assumir aquilo normal e deixar as coisas acontecer sem que eu esteja dentro daquilo que são os procedimentos exigidos. O que temos a ver relativamente aos documentos de concurso? A primeira anotação que nós temos que entender é que a aquisição dos documentos de concurso não é obrigatória, nos termos do decreto número 5/2016. Alguém vai me perguntar, mas como é que não é obrigatório? Porque eu vou a uma entidade, quando quero ver o documento não aceitam, quando eu quero apresentar, enquanto não adquiri o caderno não aceitam, certo? Porque você não está a ter bases para poder mostrar ao seu cliente que é a entidade que está lançando esse concurso, ou que é a entidade que está perante esse concurso, de que nos termos da lei eu não sou obrigado, eu não posso ser desclassificado porque eu não adquiri o documento de concurso.
Mas o não adquirir o documento de concurso tem suas desvantagens. Então, eu não te apelo você a não cumprir com aquilo que está escrito lá. Por quê? Ao olhar para os documentos de concurso, imagine uma empresa que tenha 10 concursos por concorrer numa semana. E cada concurso estamos a falar de cerca de 3.500, como tem sido cobrado, outros cobram 5.000. Então, essa situação toda coloca a questão dos concorrentes estarem numa situação de afogamento, porque eles começam a olhar 3.000 em todos os concursos, eu não vou ganhar. Então, há necessidade de nós termos que perceber a situação dos concursos, como eles podem se comportar. Então, há necessidade de nós primeiro conhecermos a lei para melhor defendermos os nossos interesses. Se nesta sessão existir aqueles que lidam com os processos de procurement, seja do Estado, seja dos projetos, há necessidade de facilitarem também as documentações nos valores que nós exigimos para a aquisição dos documentos. Porque muitas das vezes, hoje em dia, por causa da Covid, envia-se por e-mail, dá-se por flash. A pergunta é, estou a ser cobrado para quê? Porque o documento de concurso diz que aquele valor que é cobrado tem a finalidade de garantir os processos de impressão. Então, por que tenho que pagar tanto dinheiro para eu poder concorrer? Então, é uma pergunta que fica para os responsáveis das UGEs, do procurement, e seja quem for. Então, quem estiver nessa sessão, por estar na e-master, há necessidade de refletir nesse aspecto sobre os valores que nós definimos para a aquisição dos documentos, porque uma empresa a concorrer durante um mês para mais de tantos concursos poderá estar numa situação de valores avultados e estar numa situação complexa em termos daquilo que é a liquidez da própria empresa. Então, ter a capacidade de poder seguir o que está definido no jornal, porque é o anúncio, isso vai te permitir que, ao levantar o documento de concurso, possa manter um vínculo com a entidade contratante. E, ao manter esse vínculo com a entidade contratante, vai permitir que todas as comunicações que fluírem do processo de concurso, o que é um processo de concurso quando ainda é de curso de aquisições? Se disse concurso por cotações está no jornal, a lei define um prazo. Pode ser entidade contratante. Entenda que eu quero dar mais tempo para que os concorrentes possam melhor organizar as suas propostas e depende da complexidade dessas propostas. E dentro do concurso limitado, que são várias modalidades. Então, há que ver essa situação toda na vertente de entender que esses aspectos da lei, porque tudo que eu estou a falar está na lei. Então, são necessários para eu poder ter esse documento e, a partir disso, vou registrar o meu nome lá e os meus dados. Todos os esclarecimentos que os outros concorrentes forem a solicitar farão parte da minha comunicação para melhor elaborar a minha proposta. Caso haja uma adenda, antes que se mande no jornal ou pelo meio pelo qual ouviu, se é rádio, que há necessidade de ter um concurso. Então, aí também passará a ser um privilegiado em termos de receber as comunicações em tempo real, se houver esses esclarecimentos ou adendas. A outra questão é que há necessidade de garantir a aquisição dos documentos com muita antecedência. Lançou-se logo no jornal, verifica. Então, imediatamente trata de ir apreciar aquele documento, analise e leve o documento consigo, garanta compreender tudo que está definido no documento. Então, ao garantir isso, estarás preparado para solicitar esclarecimento. Aqui eu vou repisar um pouco relativamente aos esclarecimentos. Muitos concorrentes, por que perdem nos concursos? Muitos concorrentes, por que têm uma má atuação nos concursos? Porque eles não conhecem o regulamento que rege aquele processo de concurso. Segundo, muitos concorrentes veem que o documento de concurso, o que está a dizer, tecnicamente aquilo não se explica. Ele, como empresário, ele, como fornecedor, ao invés de tirar um tempo e dizer aos especialistas da empresa, vamos lá escrever para esse cliente de o que você está a pedir, não vai obter, porque o mercado não é isso, o tratamento que dá, o mercado já aplica daquela forma. A especificação que diz é essa, pode ser aquela. Então, passas a trazer uma abordagem de constatações e observações, no sentido
de poder contribuir para a melhoria daquele documento de concurso. Então, isso entra naquilo que nós chamamos na iMaster de arte de relacionamentos, naquilo que nós chamamos de capacidade de prestar serviços acima daquilo que foi solicitado. Você recebeu o documento, no entanto, quando analisou, viu que tanto nos aspectos legais estão a pedir dados que na lei não existem, ou que existem na lei, mas não tem enquadramento para aquele concurso, ou que as especificações de termos de referências não estão claros para poder elaborar a proposta. Então, a lei dá espaço para aproveitar naquele 1/3 do prazo definido dos documentos do concurso e poder apresentar o pedido de esclarecimento ou observações, porque essas observações irão remeter à linha A desse slide, no sentido de perceber que pode haver esclarecimento e pode haver apenas ao documento para permitir que a concorrência esteja a fluir como deve ser. Imagine um exemplo simples. Em norma, nos concursos, os documentos de concurso não podem referenciar as marcas. Estamos a falar de viaturas. É um concurso de viaturas e a entidade contratante colocou no documento de concurso nas especificações técnicas e ele precisa de viaturas, dupla cabine e, por ironia de destino, põe Mahindra, ou pôs a Toyota, ou pôs lá Volvo. Ele já citou marcas, então se você já sabe como cliente a quem vai lá contratar, acabou. Então, eu como concorrente tenho que escrever e dizer, no âmbito daquilo que é o regulamento das aquisições, não é permitido colocar marcas, e o senhor está nos remeter a uma situação de gastar dinheiro enquanto você já sabe a quem quer. Então, está já a chamar a atenção de que esse documento, esse concurso pode ser invalidado, pode ser cancelado, porque está já a trazer aspectos que não podem ser colocados, porque você está a referenciar marcas para um objeto de concurso que não envolve marcas. É um exemplo que eu estou a trazer do que pode se solicitar como esclarecimento nas especificações técnicas. Então, essa análise toda só pode ser levada a cabo se nós entendermos como é que os regulamentos guiam esses processos, como é que os documentos de concurso estão colocados, porque geralmente os regulamentos remetem a que os documentos de concurso devem definir com base no que está regulamentado. E há outra situação que preocupa muito o mercado, a questão do menor preço. Trazendo um pouco do historial daquilo que é a legislação do Estado, em 2005 aprovou-se o primeiro instrumento, que é o Decreto 54/2005, que determinou até a criação dos tais famosos cadernos de encargo, que a linguagem correta não é essa, chama-se documentos de concurso. Menor preço. Depois aprovou-se, 5 anos depois, um outro instrumento, que é o Decreto 15/2010, esse de 24 de maio. Então, nesse instrumento também remetia-se à necessidade do menor preço. E não só, dava umas limitações relativas aos valores que poderiam ser submetidos, contratos ao tribunal, os que não poderiam ser submetidos. Recordam-se muitos que já são jogadores do mercado há muito tempo. E com 87.500 eu já sabia que podia fazer um concurso por cotações em um ajuste técnico. E o que acontecia na conta geral do Estado? É que começava a ter um valor que não está dentro da contabilização do Tribunal Administrativo, que foi contratado pelos ajustes diretos e não foi reportado ao tribunal. E a lei na altura dizia, não se pode fracionar para poder ter ajuste direto. Mas as pessoas fracionavam, eles olhavam para uma aquisição, eu preciso de um televisor que custa 200 mil. Então eu digo, essa TV está 200 mil, eu vou dividir isto por 3, vou ver como é que faço para a contratação, se eu preciso de 3 televisores, cada dá este valor. Então comprava um agora, ficava um tempo, abria um outro processo, fazia o ajuste direto com a mesma pessoa, mas todos os processos tinham sido contratados por 87.500. Ao somar o valor anual, a empresa ficou por cerca de 1 milhão, 2 milhões, mas não havia nada de anotação junto do tribunal ou visto do tribunal e os processos funcionavam dessa forma. E isso acabava defraudando aquilo que é o mercado em termos de própria atuação.
Mas com o decreto 5/2016, de 8 de março, esse veio trazer uma evolução, não só na vertente de, quando trata de concurso, temos o documento do Banco Mundial, é o ONG-X, é o consulado X, cada um anda a usar o seu decreto porque financiou o Estado. Não. O decreto 5/2016 já trouxe uma situação de padronização internacional em termos daquilo que são os regulamentos, as exigências. É por isso que o próprio Banco Mundial, que vou trazer muito aqui, porque é uma das entidades com o poder de compra que acaba financiando muitas das atividades do Estado, usa, né, alguns limites por aí cerca de valores estimados até $1,5 milhão, acabam recorrendo ao decreto 5/2016. Quer dizer, se até o Banco Mundial pode já usar o decreto 5/2016, quer dizer que já é aceite a nível internacional. Então, há que compreender como é que esses decretos funcionam. O menor preço avaliado, essa terminologia já vem agora. E, neste momento, é o que está mais a usar. No entanto, não é olhar para o menor preço avaliado e dizer um tem 10 e o outro tem 8, então o menor preço avaliado é o de 8. Não é isso o menor preço avaliado. O menor preço avaliado tem a ver com os requisitos de qualificação exigidos, tem a ver com as especificações técnicas ou termos de referência. O que é que o documento de concurso exigiu e o que é que esses concorrentes apresentaram? Será que cumpriram com todas as exigências dos documentos de concurso? Se o documento de concurso diz que a proposta tem que ser em português, e você apresentou em inglês, se desclassifica logo, nem se recebe, ou se recebe, é só deixar ali, já está desclassificado. Se o documento de concurso diz eu não quero propostas com variantes, e imediatamente a proposta está lá com variantes, também se desclassifica logo. Então, há necessidade de compreender à risca tudo que o documento de concurso exige, para quando tiver algumas objeções, solicitar esclarecimento ainda a tempo, para permitir concorrer a saber para onde vai. Também existe aquela situação de exigências de garantias provisórias aos documentos, aos concursos. Meus caros executivos, meus caros empresários, existem aqueles também que ficam na área profissional de procurement no âmbito dos financiamentos desses projetos todos e do Estado. Há que se compreender que o processo de exigência das garantias provisórias só é definido quando trata-se de concurso público. Porque até concurso limitado, que em termos de valor estimado para bens e serviços, estamos a falar de 3.500.000, esses aí não se exige a garantia provisória. Então, se veja um concurso a partir de hoje, no jornal, que diga concurso limitado e exige-se garantia provisória, então já tens uma razão de apresentar reclamação, de dizer que não. A lei, no seu artigo 104, para o decreto 5/2016, já não me salvaguarda a questão de que eu não posso ser exigido para esta modalidade de contratação. Então, há necessidade de nós dominarmos um pouco aquilo que é a lei, nos enterarmos mais da lei para conseguirmos defender os nossos interesses. Então, os dois critérios que são definidos, o preço avaliado e tem o conjugado. Quando eu pego no documento de concurso e vejo que o critério é conjugado, há necessidade de perceber quais são os fatores que eles vão adicionar para poder dizer que é o avaliado. E qual é a fórmula matemática que eles vão adotar? Qual é a pontuação para este concurso? Porque o que acontece? Muitos nas UGEs e nos processos de procurement, eles param, olham e dizem, esse objeto de concurso aqui, os potenciais que podem ganhar são aquele, então eu vou trazer um conjugado. O conjugado que a pessoa coloca e dizer, ele já trabalhou com esse, trabalhou com aquele, não é isso que se diz conjugado. O conjugado, a lei já define no artigo 38 e 39 o que entra para se dizer que é um critério conjugado e quais são os fatores de ponderação que devem ser adotados. Vai-se analisar as condições de pagamento, é um dos fatores que vão entrar lá. Vai-se dar vantagem a quem tem selo Made in Moçambique, vai olhar para o processo das importações, quais são as taxas que vai ter, vai-se olhar para a capacidade técnica, como será a metodologia em termos da equipa que vai estar lá, qual é o perfil. Então,
esses detalhes todos entram no critério conjugado. Mas mesmo que seja o critério conjugado, há que saber que a decisão final deve ser tomada com base no menor preço avaliado. O que é menor preço avaliado? É partir do princípio que os concorrentes apurados, todos eles podem fazer esse trabalho. Todos eles podem executar esse trabalho, reúnem os requisitos de qualificação exigidos, reúnem ou atendem às especificações técnicas ou termos de referências e estão envolvidos, eles estão dentro daquilo que são os padrões dos fatores de avaliação. Então, se nós metemos essa informação naquilo que tem a ver com a fórmula matemática para o critério conjugado, a informação automaticamente vai nos dizer porque a regra é essa aqui. Então aí você nem entra nas fórmulas matemáticas, nem entra em tantas pontuações, só procura ver se apresentou tudo o que foi exigido ou não e o processo dá o seu seguimento. E geralmente a abertura das propostas é em simultâneo a técnica e a financeira. Ao falar ainda do processo de concursos, olha também a questão da proposta técnica e financeira. Aqui há algumas notas que eu vou passar assim ao alto em termos de leitura. Quem tiver alguma dúvida depois vai colocar, porque o meu tempo em termos de poder terminar a minha apresentação é daqui a pouco. O processo de elaboração das propostas técnicas e financeiras requer do fornecedor o conhecimento das exigências do documento de concurso, devendo prestar atenção nos dados base de concurso, o que quer dizer, o documento de concurso vai te dar cerca de 89, 90 a 100 páginas, mas você não precisa se bater com todo aquele documento. Ao pegar o documento de concurso, vai diretamente nos dados base de concurso, que geralmente deve ser encontrado na página 30, 32, depende do que terá sido reduzido, mas está por aí na página 32 os dados base de concurso. Depois de encontrar os dados base de concurso, preocupe-se com os requisitos de qualificação que os próprios dados base de concurso vão te dizer na seção 3. Os que estão no procurement ou nas UGEs partem do princípio que lá na seção 3, como não é fixo, é algo que pode se alterar. Então, devem deixar a informação que o concorrente deve apresentar para não andar a se basear com tanta informação que consta lá. Por quê? Porque os requisitos colocados na seção 3 do documento de concurso partem do princípio que alguns estão aqui, já concorreram para os concursos, já levantaram os documentos dos concursos, sabem o que eu estou a falar. Aqueles que não sabem poderão depois visitar ou através da iMaster participarem das formações, vão entender toda essa documentação. Lá estão os requisitos de qualificação que devem ser juntados na proposta. Depois tem que recorrer ao escopo de fornecimento, ver as especificações técnicas e termos de referência quando tratar-se de consultoria. Há que diferenciar especificações técnicas de termos de referência. Quando se fala de especificações técnicas, estamos a falar de um concurso normal. Quando se fala de termos de referência, estamos a falar de uma consultoria. Uma consultoria, eu ia dizer o que é para trazer em palavras muito práticas para aqueles que não estão muito abalizados com os concursos. Eu quero construir um edifício, um prédio, é um exemplo. Do princípio que há muita regra que deve ser observada a nível do município, a nível de engenharia, a nível de todas as especialidades que entram lá. Então, eu terei que lançar um concurso de consultoria para contratar o arquiteto. Os serviços do arquiteto são de consultoria. Mas quando eu saio da consultoria, vou ter a segunda consultoria, que é a contratação do fiscal. Mas o processo de contratação de empreitada já não está na consultoria, porque ali é um trabalho de empreitada que vai ser executado. Então, há essa percepção de entender que os termos de referência vão exigir na contratação do arquiteto, vai se exigir os termos de referência no fiscal, mas já no empreiteiro não se exige termos de referência. O empreiteiro precisa de especificações técnicas. O que é que vocês querem? Como é que é esse edifício? Qual é a relação das coisas que vocês precisam? Então, o empreiteiro tem que seguir taxativamente a informação que está lá, por isso que tem um fiscal para ver se ele está a cumprir ou não com aquilo que foi definido
na qualidade de especificações técnicas. Então, há que diferenciar essas situações. A proposta técnica já se dizia logo no primeiro slide, que é a imagem em termos de venda ao cliente, o que eu sou. Há uma lástima no mercado. Até 10ª classe, se eu não minto, naquilo que eu não se ensino em Moçambique, não sei no mercado angolano, porque aqui estamos perante executivos angolanos, brasileiros que estão nessa sessão, estamos perante uma situação em que em Moçambique, naquilo que é o ensino geral, até 10ª classe, quando faz-se um trabalho que é até 10 páginas, a obrigatoriedade naquilo que é a metodologia do ensino deve encadernar. Mas é uma lástima entender que um consultor, uma empresa que tem tudo, para o princípio que ele deve ter tudo, vai agrafar uma proposta e entregar a um cliente. É não respeitar o teu cliente, é não garantir que a oportunidade que você quer, não preciso avaliar, só olho para aqueles papéis ali, eu digo, não vale a pena, porque ele não me respeita, porque ele não respeita o dinheiro que está envolvido nesta transação. Então, não é questão só de lobbies, é questão também da nossa desorganização. Então, há necessidade de nós evoluirmos para podermos agir alto, pensar alto, sonhar alto e vendermos uma imagem que mostre que a nossa proposta já traz em si a seriedade que nós temos para contigo. Mas se tu estás a me entregar papéis não agrafados, como é que eu vou olhar para ti como um fornecedor sério? Como é que eu vou olhar para ti como alguém que tem qualidade naquilo que presta? Eu estou a olhar para ti que nem tem 10 dedicados para ir encadernar um trabalho, para ir encadernar uma proposta. Então, isso é uma lástima. Então, há necessidade de termos que investir em nós mesmos como empresários. Investirmos em nós mesmos, de garantir que aquilo que nós estamos a apresentar esteja dentro daquilo que são os padrões aceitos. A outra situação que é necessário aqui compreender é relativamente à submissão das propostas. Há empresas que querem submeter a proposta, se disseram até 10 horas. Ele está ali 10 horas, não é isso. Quando se diz as propostas serão submetidas até dia X, que seria dia 9 hoje, às 15 horas. Então, eu posso submeter a proposta no dia 7, posso submeter a proposta no dia 8, posso submeter a proposta no dia 6. Basta eu levantar o documento de concurso, já estou apto para submeter. O que não é aconselhável é logo no início eu ir submeter, porque pode haver esclarecimentos que possam modificar os documentos de concurso. Então, se eu posso deixar para submeter um dia antes, já é melhor. Vou evitar a história de que eu estou no tráfego, eu estou numa situação complicada. Então, tudo isso é preciso que a minha gestão, como empresa, eu tenha que trabalhar com a minha equipa para ter padrões mais avançados, padrões de querer ser um empresário por excelência, não ser um empresário que faz de conta, não pode. Então, a necessidade de eu entender que no negócio, a hora é ouro. Se eu não cumprir com as horas, eu estarei a perder aquilo que é a oportunidade, porque a lei, conforme eu estou a pôr aí no artigo, já me remete na situação de eu estar numa situação de desclassificação. Quer dizer, a minha proposta é rejeitada logo para entregar. Não funciona. É que nem que tenha tais lobbies, já que estamos a falar de lobbies, estamos a falar de corrupção em algum momento aqui, até o corruptor e o corrupto, numa situação em que não é essa organização, a corrupção vai falhar porque vão te rejeitar no processo de entrega e vai haver um fight entre vocês. Então, há necessidade de entendermos que não podemos fazer os documentos de concurso para a última hora. Temos que trazer tudo dentro daquilo que são os padrões estabelecidos na lei. Também é aconselhável que as empresas adotem uma revisão naquilo que é a sua execução na elaboração das propostas. Ter alguém que possa verificar. Há empresas que estão a mandar uma proposta para a iMastery, mas a mesma proposta, como é past copy, ele mandou a mesma proposta para a Nadar. Então, quando eu recebo, a carta ali ainda nem alterou o destinatário. És um senhor diretor da Nadar, mas ele está mandando para o meu concurso que lancei. O que é que eu faço? Eu arrumo a proposta, já está desclassificado, se for do juro, obviamente. Então,
há que perceber que erros pequenos podem ser fatais e nem que haja tal lobby, nem que haja tal corrupção, poderá falhar a tua corrupção porque você não pauta pela qualidade. Então, corrupção não compensa. O lobby também, porque se for a ver o lobby no Ocidente, ver o lobby nos Estados Unidos, é uma atividade normal, mas não no sentido de defraudar o Estado ou defraudar as empresas. O lobby, no âmbito do Ocidente, é visto como que é para facilitar aquilo que é vida dos munícipes, é vida dos estados, é vida dos empresários. Então, flui o lobby. Mas, a nível nosso, nos países de desenvolvimento, geralmente o lobby está mais virado para a corrupção. E a qualidade que é boa não entra lá. Então, não se aconselha a corrupção porque não compensa e isso pode trazer prejuízos para um empreendimento que tenha sido feito com tanto sacrifício e que possa se desmoronar por pouco tempo devido a práticas antiéticas. Em termos de considerações, há que entender que a proposta financeira deve refletir as condições do mercado e os compromissos propostos na proposta técnica. Duas situações que aqui queremos olhar. Se forem a ver a linha B, ele coloca a situação de que os empresários, muito mais os lobistas e os homens muito virados para entender quem está naquela instituição para nos dizer quanto é que eles estimaram. Não, cara. O primeiro slide já dizia que eu estou a regulamentar um concurso para eu conseguir ter o custo-benefício. Se você quer saber por quanto é que eu estimei este concurso, afinal, o que é que você está a fazer no mercado? Você tem que estar no mercado para entender aquilo que se chama de estudo do mercado, para saber qual é o preço real dos bens e serviços que você está a prestar. Uma das vantagens de concorrer nos concursos públicos não é só ganhar o concurso, mas é entender o que os outros aplicam em termos de preço e como é que os outros se comportam em termos daquilo que são as propostas. Porque afunilado no escritório, você não vai ter a informação dos teus concorrentes, mas quando passa a concorrer, estarás a fazer um estudo de mercado e isso vai te permitir perceber como é que o mercado em si flui. Então, a proposta financeira, ela deve refletir as condições daquilo que são os teus serviços, as condições dos teus bens e garantir aquilo que são as condições do mercado. Cuidado em andar a se colocar naquela questão de quem é menor preço, porque pode ser desclassificado nos termos da linha B do número 2 do artigo 59. Quando te coloca na situação de ser uma proposta inexequível, com condições inexequíveis. O mercado está a dizer que uma caneta custa 10 meticais, você está a vir dizer que uma caneta custa 1 metical. Eu vou ter que duvidar, você terá que fundamentar 1000 vezes para me dizer que uma caneta custa 1000, porque se eu levo porque dá 1 metical, é normal eu vir pagar 20 meticais porque você não vai conseguir me fornecer e eu estarei amarrado ao teu contrato. E você vai querer adendas, modificações de tudo. E isso vai colocar-me numa pressão e a qualidade não estará lá. Imagine um hospital em que cada seringa concurso, eu preciso garantir a qualidade, porque a qualidade é o que vai cimentar as minhas relações com o meu cliente. Então, há necessidade de desenvolvermos essas técnicas todas de modo a avançarmos com o próprio processo. E, relativamente ao outro processo, há que entender que tudo que é processo de avaliação, a comissão de avaliação, a instituição que lança o concurso, precisa, do princípio, lidar com aspectos relacionados à avaliação, tendo em conta o que está definido no documento de concurso. Então, se chegar a essa fase de o júri avaliar por condições que não estão estabelecidas no documento de concurso, então aí há razões para poder apresentar aquilo que seja a sua reclamação. Então, o que é necessário observar? Poderão testemunhar do que eu estou a falar. Em muitos concursos, é normal exigir-se requisitos de qualificação econômico-financeira.
Mas o regulamento e os documentos já dizem quais são nessa aqui que são obrigatórios. Estamos a falar de declaração de rendimento periódico, aquela certidão emitida pelo Tribunal Judicial de que não houve pedido de falência aqui. Então, esses documentos são os obrigatórios. Mas o que acontece com as nossas empresas? Solicitam balanço, solicitam demonstrações financeiras dos últimos 3 exercícios econômicos, solicitam o nível de faturação, solicitam muita coisa. E sabe o que faz depois? É verificar, ela apresentou balanço, está tudo bem. Ela apresentou demonstrações financeiras, está tudo bem. Ah, ok. Então, ele é elegível. Meu caro, a informação de relatório e contas que você está solicitando, na análise do balanço a nível do Instituto Comercial, quando te ensinam a análise do balanço, você vai ter que saber da solvabilidade da empresa, o grau de autonomia da empresa, o ciclo de exploração, a capacidade de endividamento daquela empresa, a capacidade de fazer face ao objeto da contratação ou do concurso que você está envolvido nele. Então, quando tu exiges esses documentos, tem que ter rácios próprios para poder apurar essa informação. Não é aplicar essa informação porque quer comprar toner, já quer saber toner de 3.000, toner de 4.000, quer saber como é que isso funciona em termos de balanço. Onde é que entra o balanço? Não se justifica. Quando for a exigir o nível de faturação dos últimos 3 exercícios econômicos, não basta aquilo que a empresa escreve. Há que comparar com a declaração de rendimentos. Porque é normal o fulano escrever, no ano 2017 eu faturei 20 milhões, no ano 2018 faturei 15 milhões, no ano 2020 vou ter que poupar porque a pandemia faturei 10 milhões. E eu fico feliz como avaliador e dizer que ele está bom. Enquanto não está bom, por quê? Porque eu não cheguei de comparar a informação escrita no computador com a declaração de rendimentos apresentada à área fiscal. Logo, todos aqueles que têm fuga ao fisco, é fácil encontrar a eles aqui na avaliação econômico-financeira. Então, há esse apelo também. Tudo quanto nós fizermos, há necessidade de garantir com esse processo, no sentido de trazer uma avaliação correta. Esse é o apelo que se remete aos que estão nas UGEs, aos que estão no setor de procurement. Não basta pedir demonstrações financeiras se não sabe interpretar. Se quer saber interpretar, se inscreva nos cursos da iMaster. Você vai sair especialista e não vai ter nenhum problema. Você vai aprender finanças para não financeiros, de modo a saber o que é fundo de maneio, o que é estabilidade financeira, quando é que a empresa pode parar de te fornecer, quando é que a empresa pode continuar, quando é que eu posso avaliar se essa empresa vale a pena ou não. Então, quando é que um fato patrimonial, muitos até pedem capital social, nem sabe o que é capital social porque nunca ouviu. E quando tem os documentos, só sabe dizer está lá, está lá, está lá. Então, há necessidade de evoluirmos um pouco para trazer uma outra dinâmica ao mercado. Quando começa a ter estrada que é construída em Moçambique, esburacada, ainda está a construir, imediatamente a estrada já está esburacada. Estamos lá todos a andar, para esse estado, para esse não sei lá o quê. Mas imediatamente você que é empresário e a tua atuação é que coloca o Estado a gastar muito, porque você nunca se colocou na situação de ser um patriota para o teu país, no sentido de dizer, eu vou avaliar em conformidade, vou agir em conformidade e vou garantir que aqui tem aqueles que têm qualidade e que merecem, que eu possa sancionar se eles não cumprirem. Não. O lobby vai estragando, a corrupção vai estragando. E isso não é correto, porque isso coloca, prejudica muitas famílias. Hoje em dia estamos a falar de muita gente que não tem emprego, muita gente que está aí, são licenciados, são mestres, e depois nem entende, se for a dizer, para escrever lá um parágrafo, não consegue, porque o lobby está generalizado em tudo. Mas isso não é bom para aquilo que é o nosso crescimento como país. E a iMaster se preocupa com isso tudo, porque é uma dinâmica nossa. Nós também somos empresários, estamos nesse mercado, mas há necessidade de compreender que se nós termos um jogo claro no mercado, a forma como devemos atuar para esse mercado, Moçambique será um país de referência e não um país, como diria, de banana, né? Em que qualquer um pode chegar e desfazer. Porque nós teremos o potencial interno. Eu estava a ler uma notícia ontem, na Sputnik News, em que colocava-se que a Rússia
ia parar de importar carne ainda este mês do Brasil, porque já atingiu a autossustentabilidade. E o Brasil contava com a Rússia como um dos primeiros exportadores que ele tinha naquilo que era a balança comercial dele. E por causa de terem atingido a autossustentabilidade na parte de produção, então eles já estão em condições de garantir a qualidade de consumo interno. Porque quando ainda não atingiste a qualidade, você tem que comer tudo, você não reclama nada, você tem que viver naquilo que pode te dar. Então, para isso mudar em Moçambique, o desafio não está só com CTA, porque CTA é um conjunto de empresários, mas cada um tem seu papel, da forma como é que ele deve atuar. Conseguiu entrar num concurso por lobby, não continue a desvalorizar a oportunidade que tem, mostre que você é bom e esteja lá dentro, mas não se encoraje no lobby porque pode prejudicar a tua reputação. E não há pior coisa na vida que perder reputação. A boa reputação, para ser construída, requer muito tempo. Então, se requer muito tempo, há que valorizar essa situação, porque é fundamental naquilo que é o nosso negócio. Quer dizer, todos nós, quando estamos numa organização, precisamos ser olheiros das políticas da nossa organização, da estratégia da nossa organização, porque isso vai permitir com que o nosso salário entre em dia, com que o rendimento da organização entre em dia e que tudo, quando estivermos a fazer, permita que o negócio flua, mas também o país se sinta muito bem. Imagine você está numa empresa de empreitada e a estrada que você construiu, a tua empresa, já está esburacada passado um mês. E você está passando daquela estrada e começas a reclamar, essas estradas não funcionam. Meu caro, você faz parte da empresa, você faz parte do problema. O que você tem feito para trazer melhoria na qualidade do serviço? Tudo bem, ganhaste por lobby, tudo bem, não basta. Mas garanta a qualidade, porque a estrada não é só do Estado, o Estado somos nós. O Estado é o que deve entrar no empresário, não é aquele que está a facilitar. O Estado sou eu, o Estado és tu, o Estado é tua família. Se você fornece material que não tem qualidade para o hospital, quem vai sofrer, meu caro? Não é o Estado, é o teu familiar, é o teu pai que vai perder a vida. Você a ver e dizer, eita, eu é que fiz isto aqui. Quando começas a fazer tudo que não tem nada a ver, o mal vai voltar-se contra ti. O meu irmão costuma trazer um exemplo muito pragmático nisso. Quando tu fazes uma coisa, assumir que estou a tomar o veneno para ele morrer, quem vai morrer és tu, porque você que tomou veneno. Se tu pauta pela produção, tu pauta por encarecer as coisas, o que vai acontecer é que o hospital, se tinha capacidade de comprar 10 seringas, não vai comprar 10 seringas, vai comprar 3 seringas. E o que vai acontecer? Você vai formar bicha e dizer que lá não tem paracetamol. E quem é o culpado? É que todo o dinheiro que devia comprar tantos paracetamols já foi consumido com uma empresa que, se fosse para pagar salários como deve ser, é uma coisa. Nem é para isso. É para comprar um carro bonito, ir passear no estrangeiro. E quanto mais você vai passeando para o estrangeiro, você está a enriquecer o estrangeiro. Porque lá nem é afogar o fisco, tudo você tem que fazer por cartão, a transação está lá. E você aqui é um James Bond, e você pode fazer as transações pelo dinheiro físico. Não pode, porque isso remete a economia a baixar. Então, o Banco Central está nesse processo de garantir que o dinheiro possa girar no sistema financeiro, para facilitar aquilo que é a política econômica do país e desenvolver o país, de garantir que o medicamento esteja lá, tudo esteja lá. Mas esse esforço, o Estado sozinho, meus caros, não vai conseguir se não tiver a ajuda do empresário. Então, nós precisamos ser íntegros, porque os regulamentos estão cheios de princípios bonitos, mas esses princípios nós é que as violamos. E nós definimos regras porque nós queremos o nosso eu e amanhã não somos sustentáveis. Então, isso não pode nortear aquilo que são os nossos processos de contratação. É um apelo mesmo que eu estou a trazer para todos que estão nessa maestria, de que há necessidade de evoluirmos um pouco, pensarmos e olharmos para os outros, em vez de eu dizer, eu quero ir curtir uma boa coisa na África do Sul. Meu caro, você está a ajudar a enriquecer a economia sul-africana. O que estás a fazer com a tua economia? Porque todos os dias você importa de lá.
e pode ir buscar coisas sem qualidade, numa de que vai ficar com boas margens, mas você será o utilizador disso tudo e no fim vai dizer esse hospital não presta, aquilo não presta e corres para o outro lado. Então, cuidado com aquilo que são as nossas decisões nos nossos negócios. Se o país anda a dar relatórios, o governo de que há tantas empresas abertas, não sei, eu, por mim, diria que tem que se ver a qualidade dessas empresas. O que trazem de mais-valia para o mercado? Então, para você ser de mais-valia, você tem que enfrentar, bater de frente, lutar, garantir que tudo que você faz esteja dentro dos padrões e um dia alguém vai reconhecer que a reputação daquele, sim senhor, e terá já dobrar porque estão ali as multinacionais a entrarem agora. Nossos nacionais não têm capacidade porque quando te exige o certificado de qualidade não tem. Te exige a forma de trabalhar, não tem. Tudo, até INSS, você faz bolado. Aquilo que é para ajudar o teu irmão em descontar, para que quando ele ir à reforma, ou quando não estiver ali, continuar a ter salário, continuar a ter um subsídio, você faz bolada. Não pode, meu caro. Você é um empresário. Aqueles documentos que te exigem é para o bem-estar. Então, nós não podemos aplaudir quando as práticas são antiéticas. Nós temos que ser mais éticos e garantir que os processos que nós estamos a participar neles corram sem sobressaltos. O outro apelo que eu coloco aqui é o relacionamento entre o cliente e o fornecedor. O cliente e o fornecedor não pode haver relação de rivalidade. A relação tem que ser saudável, tem que ser amigável e trazer vantagens a ambos, que se chama de win-win, no sentido de eu olhar para o meu fornecedor e o meu fornecedor olhar para mim como alguém que estou a trazer mais valia. Eu vou vos falar um pouco disso que eu estou a tentar vos colocar aqui. Imagine uma situação de um fornecedor que teve que contrair um empréstimo bancário de 5 milhões de meticais para fornecer um software X, ou uma máquina Y, ou prestar um serviço tal. Ele tem taxas de juros que tem que pagar junto do banco. E ele pediu aquele financiamento, tendo em conta os 30 dias que disseram que iam lhe pagar. Mas o meu fulano que está lá como cliente, o meu fulano que está lá como ele é da UGE, ele senta em cima do processo. Ele não está a perceber o prejuízo que está a trazer para aquele fornecedor. Então, meu caro, se você está aqui enquanto é um financeiro, facilita a vida do teu fornecedor. Ele não vai ganhar, ele correu para você estar bem, porque você primeiro vai receber o salário a tempo e hora, porque vão dizer que você cumpriu com aquilo que são as exigências da tua empresa no âmbito de garantir o estoque dentro daquilo que são os teus clientes internos. Porque a nível de uma organização, se muito mais quando trata de uma indústria, né? Há aquilo que se chama do pessoal que está mais virado ao processo de solicitação, requisições internas, aqueles economatos pequenos. Então, eu como procuro, tenho que garantir entregar esses bens e serviços. Tudo bem, eu recebi do pobre empresário, do pobre fornecedor, que foi ao banco trazer isso. Mas eu estou a distribuir na empresa, estamos a trabalhar numa boa, estamos a curtir boas cadeiras, estamos a viajar numa boa, nas executivas ou nas econômicas, toda qualidade. Vamos lá pagar, meu irmão. Nada. Epá, você está sendo injusto, você não se enquadra no mundo da E-Master. O sonho da E-Master e a visão da E-Master é muito não é ver aqui, é ver a nível mundial e perceber quais são as práticas sustentáveis. Porque muitas das vezes não é falta de cabimento, porque a lei diz, para você lançar um concurso tem que ter cabimento orçamental. Então, onde que está o cabimento orçamental que você disse que devia lançar o concurso, que agora está dizendo que já não tem dinheiro? Então, há necessidade de garantir que esse processo todo seja olhado na vertente do também o próprio cliente, que é a entidade contratante, que seja Estado, seja um financiador, seja quem for, entenda o sacrifício que o nosso empresário tem para conseguir trazer o bem na mesa do cliente, o sacrifício que ele tem que fazer para garantir que as atividades fluam. Porque quando não fazes isso, você estará a matar uma cadeia de gente de fome, porque o dinheiro todo foi investido naquele concurso e no fim das contas ninguém esteve lá para garantir aquilo que é a compensação em termos de garantir o fluxo de caixa para aquela organização. Então, é um apelo meu
que eu peço para que haja em nós o espírito de olhar para o fornecedor como nosso parceiro, aquele que faz nossa vida andar e facilitar a vida dele para continuar a nos facilitar a vida, não facilitar nos lobbies, nem na corrupção, mas em garantir que o trabalho flua sem sobressalto. Então, eu espero que a tua instituição, a instituição de quem quer que seja, não seja chamada de instituição que não paga. Tem que ser uma instituição que, quando tem dificuldades, manda um e-mail ao seu fornecedor. Estou a registrar uma dificuldade X, mas estou a fazer de tudo, evitando esforço, para resolver esse problema. Aí há de haver paz, há de haver tranquilidade. Por quê? Porque há prestação de contas. Qualquer empresário que não sabe prestar contas está determinado ao fracasso. Qualquer gestor que não sabe prestar contas está determinado ao fracasso. E dentro do cliente que não sabe prestar conta, vamos começar a dar coisas que não tem nada a ver. Então, há necessidade de nos abrirmos um com o outro para garantir que o processo em si flua sem sobressalto. Então, há necessidade de recorrer àquilo que se chama de empatia. A linha C aqui é empatia, em que você se coloca no lugar do outro. Você dizer, tudo bem, ele me entregou o serviço, prestou tudo, mas se eu estivesse no lugar dele, depois de ter contraído o empréstimo e poderem vir hipotecar tudo porque eu não estou lá a pagar, será que seria bonito? Então, há que nós pensarmos em todas essas vertentes, mas isso começa de nós, porque muitos aqui vão dizer, mas o que eu estou a dizer é teoria. Não é teoria, é que você fomenta isso. Você tem que tentar trazer, explicar, no âmbito de boa relação, não só se basear pelo documento, contrato, porque o cliente não escreveu aquilo, você não vai dar, você não vai fazer. Tente ajudar o teu cliente a compreender na verdade o que ele quer, porque muitas das vezes ele quer, mas não tem a visão clara do que é bom e o que não é bom para ele. Então, há que desenvolvermos uma relação amigável, meus caros. Uma relação que traz vantagens para ambos, porque isso vai ser muito fundamental para aquilo que é o nosso trabalho. Em termos daquilo que é a estrutura da proposta, esse não é um modelo colocado na sua generalidade, mas é um modelo que se traz no sentido de garantir que o processo em si minimamente esteja lá organizado, porque esse modelo, da forma como foi colocado, entra naquilo que é fornecimento de bens e serviços. Não envolve muitas empreitadas aqui, não envolve muitas consultorias, porque as consultorias têm homem-hora, tem cada informação que entra lá ao detalhe. Mas os que estão nas áreas de consultoria terão que se informar e se capacitar ainda mais. Mas se pelo menos trouxer esse modelo em função do que os documentos de concurso exigem, meu caro, você estará a andar no caminho correto, você estará a andar no caminho que vai te ajudar em ter um modelo de proposta de preço, ver o que diz o modelo, porque isso não é para inventar, já está lá no documento de concurso. O formulário de informações para qualificação não é para inventar, já está lá, é só responder. Informação dos representantes, há muitos empresários que não carimbam, não fazem nada, mas faz proposta. Metodologia de trabalho, de fornecimento de bens e a própria conclusão. Depois, proposta financeira, dados de orçamento, programação das atividades, conforme já possa ter colocado lá no documento, cronograma físico-financeiro, a validade da proposta. O regulamento recorre mais à contabilidade, que o prazo de pagamento são 30 dias. Há senhores, já empresas, já executivos que andam a pôr nas propostas 5 dias, 10 dias o pagamento. Meu caro, não estás a agir de forma racional, vamos desclassificar a tua proposta. Começa a seguir o que a lei diz, que são os 30 dias. Se for áreas de combustíveis, esse sim, porque quem regula é o Estado, mas aquilo que diz respeito a ti, não sendo um monopólio a sua atividade e entrando para uma concorrência, procure trazer aquilo que vai te dar vantagem naquilo que é o processo. Mas o documento de concurso disse que a validade da proposta é 90 dias e você foi por 120 dias. Cuidado de ser desclassificado, porque a proposta é válida por 90, põe 90. Do mesmo jeito que se for 80 dias vão te desclassificar. Se for por a mais também é um problema. Então, trate de olhar para os documentos de concurso e responder o que está nos documentos de concurso e agir em conformidade. E também tem os anexos e requisitos de qualificação, que é o último slide que eu irei apresentar aqui. Em termos dos anexos gerais, o certificado de cadastro único, se concorrer para concurso do Estado, é fundamental.
o Boletim da República e certidão do registro comercial. A pessoa vai me perguntar por que eu tenho que apresentar o Boletim da República e certidão do registro comercial se eu já tenho certificado de cadastro único. Meu caro, no artigo 22 do Decreto 5/2016, há impedimentos que entram mais no lado dos sócios. Como é que eu vou saber quem são os sócios dessa empresa se não tenho certidão de registro comercial? E lá já diz que quem tem que tomar a decisão como autoridade competente não pode ser o dono da empresa. Então, nunca deixe de fora a certidão do registro comercial, porque é fundamental lidar com essa situação no sentido do processo de avaliação. Ter lá o documento de procuração do signatário, se não for o dono da empresa ou o diretor-geral, administrador da própria empresa. O alvará é o documento normal que nós já sabemos, as certidões de quitação da área fiscal e do INE, tudo dentro do prazo, não pode andar a entregar coisas não estejam dentro do prazo, e de preferência tudo autenticado, porque o documento não autenticado não é válido. Declaração de que não há pedido de falência. Essa declaração é do Tribunal Judicial. Declaração periódica de rendimentos também é um comprovativo no âmbito da área, no âmbito do requisito econômico financeiro, e a declaração anual de informação contabilística, demonstrações contabilísticas do último exercício fiscal, quando for exigido, declaração de concorrente comprovativa das instalações de equipamentos. Esse faz-se no computador, não precisa você andar a inventar, faz no computador, assina e carimba, nunca deve faltar esse documento. Declaração do concorrente comprovativa da equipa profissional. Há muitos que tentam matracar, como diz na gíria, outros tentam se fazer desperto. Coloca uma equipa bonita, mas sabe que o que vai entregar lá como equipa não tem nada a ver com aquilo que ele escreveu. Logo, estás a dizer que a proposta que você cobrou não corresponde à qualidade dos serviços que irá fornecer. Então, temos que garantir que a informação que nós estamos a fornecer, se é um CV da equipa técnica, o CV deve ter a assinatura no fim daquele que diz que aquela informação é verdadeira, e o representante da empresa também ter uma parte dele da assinar. Por quê? Porque está mostrando que eu estou a comprometer para que fazer esse trabalho e a informação não é falsa, é toda ela verídica. Os certificados de habilitações literárias também dependem daquilo que é o trabalho que está a ser exigido, se é que no documento de concurso assim o exige. As cartas abonatórias, meus caros empresários, meus caros executivos, há um problema aqui. A pessoa vai pedir uma carta abonatória que não diz qual é o serviço que ele prestou. Mas eu estou a querer comprar um software de gestão, seja de aeroportos ou seja o que for. O que vai acontecer? Se você me traz uma carta abonatória de que você forneceu o papel, não tem nada a ver com o objeto de concurso, logo vai ser desclassificado porque você não tem experiência. Então, é necessário essa informação estar clara nos documentos que nós estamos a solicitar, porque isso vai nos ajudar em tudo quanto nós precisarmos, e aí estaremos em condições de podermos levar os nossos processos de concurso dentro dos padrões. Então, em suma, tudo quanto nós vimos aqui é o resumo daquilo que a iMaster vem dando naquilo que são os seus treinamentos, e tem a ver com aquilo que é o trabalho que vem sendo desenvolvido, tendo em conta esses instrumentos. Aqui procurei monopolizar ao máximo a palavra, só para conseguir em tempo recorde fechar esses slides e tentar trazer essa abordagem de reflexão de onde nós estamos e para onde nós queremos chegar. Se nós queremos ir longe, então precisamos de investir na capacitação. Se nós queremos ganhar as oportunidades do mercado, precisamos investir na capacitação. Nunca desvalorize e dizer, eu vou concorrer, é a mesma coisa. Se você quer crescer, então se habilite a se capacitar. E nós temos dado esses pacotes de formação para grandes empresas. Agradecemos a Ken Mar se estiver aqui, porque tem confiado muito na iMaster, entre muitas instituições nacionais e internacionais que têm participado nas formações da iMaster. Agora, por causa da pandemia, as formações têm observado esse padrão de Zoom, e isso tem nos honrado muito, porque temos várias instituições de grande prestígio internacional que entram para efeitos de capacitações da iMaster e que têm nos dado um bom feedback daquilo que eles vão recebendo e daquilo que é a melhoria dos processos dele no âmbito de atuação no mercado. Então, é uma gratidão a todos os caros executivos, e vou
passar a palavra à equipa da iMaster Academy e perdão pelo tempo que eu acabei roubando, porque acabei falando cerca de 1 hora de tempo. Muito obrigado a todos e estou aqui para aquilo que são as perguntas. Fui vendo algumas, mas não tinha como responder porque estava em comunicação. Obrigado. Muito obrigado, Simeão. Muito obrigado. Eu vi aqui a moeda Angola. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os executivos. Antes de nós deixarmos algumas questões dos nossos participantes, eu trago aqui algumas questões que de alguma forma vamos discutir, que tem a ver com o dia a dia dos empresários, que nós não vimos aqui, que são relevantes para os empresários, para os executivos, e que de alguma forma talvez passou despercebido para alguns empresários. Questionar, e eu vou de alguma forma ajudar aos empresários a entender. Simeão, o ponto número 1, qual é o principal objetivo dos regulamentos de aquisições? Né? É que, de alguma forma, não vi aqui alguma questão. Eu acredito que temos aqui empresários da área de saúde, construção civil, entre várias outras áreas. Qual é o principal objetivo dos regulamentos de aquisições? Afonso, obrigado. É uma questão muito pertinente. Os regulamentos das aquisições, geralmente, eles são definidos no sentido de garantir esse custo-benefício, porque eles aqui norteiam todo o processo das aquisições. Parte do princípio que tratamos de um concurso, como eu dizia no início, é um jogo. Então, se é um jogo, tem de haver regras. Então, se não há regras, e isso coloca um processo que não vai ter aquele valor que se espera. E quando há um regulamento, tem de haver um fiscal, tem de haver um olheiro. Então, os principais intervenientes têm que ter o domínio do regulamento, porque se entram no jogo e não conhecem as regras do jogo, quem vai ditar as regras é quem conhece as regras, que pode manipular a seu belo prazer. Então, o objetivo principal do regulamento é potencializar os concorrentes a saber quais são os seus direitos e suas obrigações, mas também garantir que quem está para contratar esteja a agir dentro daquilo que é a legalidade dos processos que ele está a gerir, porque parte do princípio que aquele que lança o concurso não é dono do dinheiro. O dinheiro é da organização, as necessidades são da organização, e isso tudo tem que trazer mais valia para a organização. Então, o regulamento vem para nortear essa situação. Muito obrigado, Afonso. Estou com dificuldades do som aqui, Afonso. E eu estava a questionar, dando seguimento a isso, o que os fornecedores concorrentes, neste caso, que são os empresários que estão aqui, precisam saber para melhor responder ao convite público? É assim, os fornecedores, uma das primeiras coisas é essa que nós já apresentamos aqui, que devem se capacitar. Porque se existem regras e eu não conheço as regras, tudo vou andar a perguntar, mas como é que se faz isso? Como é que se faz aquilo? Então, eu estou perante uma situação de entrar num jogo que eu não posso concorrer a um padrão internacional. O que quer dizer, se nós formos a ver o futebol nacional e o futebol europeu, vamos perceber que na Europa há um investimento enorme até da cerveja que o jogador tem que tomar. É um problema grave se ele for tomar no tempo de jogo. Quer dizer, são padrões definidos que eu, antes de assumir o contrato com aqueles clubes, eu preciso entender quais são os pressupostos que eles me dão para eu ser elegível naquilo que é o meu trabalho junto daquela empresa. Então, o fornecedor, uma das coisas fundamentais que precisa saber é qual é o regulamento deste concurso. Se dizem lá o regulamento que vai reger este concurso é dos mutuários do Banco Mundial. Então, qual é? Então, lá vai aparecer o nome do regulamento e a descrição. Eu vou à internet, porque a internet nos facilita tudo hoje. Vou baixar e começo a me capacitar nisso. E vou ver, mas eu tenho pouco tempo. Então, eu tenho que começar a definir dentro da minha organização, dentro da minha empresa,
Quais são os potenciais concursos em que eu vou participar? São financiados pelo Banco Mundial? São os concursos geridos pelo Estado? Então, quais são os instrumentos ou regulamentos que norteiam esses concursos? Então, eu crio a nível da organização um debate, pode ser semanal ou pode ser mensal, que é estudo da legislação, no sentido de garantir que eu, como fornecedor, vá para lá e questionar aquilo que eu sei. Não é possível, Afonso, eu perguntar algo e o meu cliente me respeitar. Se eu estou a fazer uma pergunta de uma coisa totalmente extravasada, imagine só. O prazo de apresentação de esclarecimento já passou no dia 8. E eu estou a apresentar o pedido de esclarecimento hoje. O documento de concurso diz tudo que deve ser correspondência tem que ser por escrito, não pode ser por chamada. E o concorrente, na sua ignorância, continua a ligar. Assunto X, é possível me esclarecer? Não, cara. O regulamento já te disse, o documento que você tem já te disse o que é que deve ser. Mas a outra coisa que precisa entender é que o documento de concurso que vais levantar como empresário para concorrer tem aquilo que se chama de instruções aos concorrentes. Então, tens que saber, pelo menos, pode não entender tudo que está no decreto, mas aquilo que diz respeito a si, você tem que saber e que são instruções aos concorrentes. Então, as instruções aos concorrentes é que vão dizer o IAC X, porque aquilo vem assim, IAC, né? IAC, instruções aos concorrentes. Tens uma seção que vai até 50 cláusulas e depois encontra aquilo que chamam de dados básicos, que não é a parte fixa, que depois preenche qual é o número de concurso, qual é o número disto, o que é. Então, esses detalhes todos devem ser do conhecimento do concorrente. E ele deve ir trabalhar muito nos dados básicos de concurso, fazer uma picagem, pode ser a lápis ou a caneta para o caderno de encargo ou documento de concurso, é dele. Depois de fazer essa picagem, o checklist, ele procura ver o que tem e o que não tem. Lá se exigiu garantia provisória, imediatamente já está mandando um e-mail para o gestor bancário ou o corretor de seguros ou a segurador a pedir aquilo que é a garantia seguro. Então, esses detalhes todos devem ser do domínio do próprio fornecedor, porque o cliente só quer saber se você cumpriu ou não cumpriu com aquilo que ele te solicitou. E também ver o escopo de fornecimento e as especificações técnicas em termos de referência. Andar a arriscar se isso você tem, não tem, como é que vai ser. Imagine que haja necessidade de fazer consórcio, porque você vê que o que eles estão a te pedir não tem estudo, mas há alguém que tem. Então tem que ir ver nos requisitos de qualificação. Quais são as condições de eu fazer o consórcio? O que o meu consórcio também deve apresentar na parte dele, o que deve deixar tudo claro e tudo limpo, preto no branco. Há de ver que as coisas vão fluir como se espera e aí vai estar em melhor posição para concorrer. O concurso não parte do princípio que você vai ganhar, mas ganhar com prestígio, perder com prestígio. É sempre bom dizer, aquele que ganhou é porque esteve dentro dos padrões. Eu posso não ter conseguido por causa do meu preço, mas em termos de qualificação técnica, estou lá. Então, isso é fundamental. E falando muito mais em termos de perder com prestígio, muitas pessoas reclamam a falta de transparência nos concursos. Como analisa essa situação? E fala um pouquinho mais sobre garantias, porque eu vi aqui uma questão, uma nota, né, do Chipindo a falar que, olha, precisa ir muito além. A equipa respondeu que, olha, isso aqui é apenas a introdução, não é a formação total, é ainda a ponta do iceberg. Então, fala um pouquinho mais das garantias e das pessoas que falam muito mais sobre falta de transparência. Falando de transparência, Afonso, é aquilo que nós estávamos a apresentar nesses poucos slides, porque isso é mais um sumário daquilo que é visto na iMaster em termos de formações intensivas. Afonso está aqui para testemunhar a equipa da iMaster e acredito que alguns que já participaram das formações da iMaster, as formações geralmente são 4 dias intensivos. Então, se estamos perante esse período, e aqui estamos a ver, é 1 hora de tempo, é um esforço enorme de trazer esse conteúdo em pouco tempo para poder ser debatido aqui. O que acontece, Afonso? A transparência é aquilo que nós dizíamos, primeiro começa de nós.
Porque eu não posso querer transparência nos outros se eu também não sou transparente. E um dos princípios para eu ser transparente é não só ter o conhecimento ou ter aquilo que são os hábitos ou que se fala na sociedade. Você tem que ir ao fundo para compreender se você tem ou não razão. No sentido de entender primeiro as leis, como eles funcionam, entender esses regulamentos, entender esses documentos que te entregam. E quando tiver aquele período de pedido de esclarecimento, se você quer ir ver o nível de transparência daquela instituição, o que vai fazer? É que ao solicitar o documento de concurso, verifica aquele prazo de pedido de esclarecimento, analisou o documento e verifica aqui há um problema grave nesse documento. Se eu deixar esse documento avançar nos moldes em que está, amanhã vão adjudicar quem quer que seja, eu não terei o direito de poder reclamar, porque eu não cheguei a chamar a atenção logo no momento de pedido de esclarecimento. Então, o pedido de esclarecimento é a fase mais fundamental para mudar o jogo todo definido numa organização, se é que está a guiar-se pela corrupção ou se é que está a se guiar numa situação de não haver transparência, porque com base no pedido de esclarecimento, não só esclarecimento, tem que adotar uma metodologia de observações, que são as constatações, observações e sugestões, no sentido de ajudar a ele, porque pode ser questão do documento não estar bom, não porque ele fez de propósito, porque ele não sabe. Então, esse detalhe todo é fundamental ser entregue e ser apresentado por aquele que conhece o terreno, aquele que conhece o trabalho. Então, escrever essa informação vai ser fundamental porque vai ajudar na transparência do próprio processo. Em caso de não ser respondido aquilo que é seu pedido de esclarecimento, não se preocupe, concorre, se tem lá o protocolo. Quando chegar o momento já de avaliação, há um período que se chama reclamação. Se não avançou e as coisas não foram claras, isso pode determinar o cancelamento do concurso ou a invalidação do concurso. Cancelamento geralmente parte da própria organização, porque lida-se mais com aspectos de cabimento orçamental, alguma coisa ocorreu mal e já não é possível, então manifesta-se o interesse de cancelamento. Invalidar é quando alguns processos administrativos não correram bem e em nenhum momento a invalidação ou cancelamento determina a adjudicação direta. Tem que lançar um novo concurso, porque o que determina a adjudicação direta é lançar um concurso e ninguém não concorrer. É lançar um concurso e estar numa situação de desclassificar todos os concorrentes porque não reuniram os requisitos, nem as especificações já têm. Então, aí vai já um concurso por cotações que já não tem limitação, porque o concurso por cotações tem duas situações. Aquilo que chamam de um valor limitado e um valor que diz respeito ao ilimitado, no sentido de resulta de uma desclassificação de todos os concorrentes, para eu não perder muito tempo e ter prejuízos, vou ao concurso por cotações, porque posso mandar por cartas dirigidas ou tornar público para receber as cotações. Só que aí é um requisito. O mínimo das propostas que deve ser avaliada são 3. Então, pode ser 3 ou mais. Aí entra o processo de avaliação. Então, essa forma de ver já ajuda naquilo que tem a ver com a transparência do processo. Mas para chegar a esse extremo, Afonso, é preciso ser alguém que entende os regulamentos, que assume aquilo como a tua oportunidade de fazer negócio. É o teu dia a dia, dizer para eu sobreviver, tenho que conhecer esses truques todos, porque se eu não conheço, eu não vou andar, não vou nadar nesse mercado. Então, tenho que investir muito em mim, porque não tenho como. Relativamente às garantias que colocava o ex-Chipino, né? Conforme a observação do Afonso, as garantias podem ser vistas em 4. Tem aquilo que se chama de garantia provisória. O que é garantia provisória? Isso podemos ir ver, se forem a ver o decreto 5, a informação no âmbito do artigo 104. A garantia provisória, ela é apresentada nas propostas. Então, no ato da entrega das propostas, ela tem que ser apresentada. Mas a apresentação dessa garantia provisória, ela tem que ser por valor absoluto. Não pode ser valor relativo. Por que não pode ser valor relativo? É porque o valor absoluto, a lei diz que a entidade contratante
deve determinar o valor da garantia provisória limitado até ao parâmetro de 1,5% do valor estimado da contratação. A instituição estimou que isto aqui vai nos custar 10 milhões. Então, até 1,5% eu tenho que multiplicar com os 10 milhões para saber qual é o valor. Como trata-se do parâmetro, a instituição pode dizer 0,1, 0,2, 0,5, 1%, até 1,5%. Qual é o risco de colocar 1,5%? É que aqui há muitos contabilistas e muitos matemáticos vão usar o produto dos meios, agora o produto dos extremos, vão saber qual é o valor estimado. E isso pode reduzir a concorrência em termos de propostas efetivas e reais dos preços do mercado. Então, há muitas artimanhas porque cada coisa que a lei vai colocando, o legislador vai colocando, também há aqueles que vão evoluindo a nível da ciência de perceber como é que é possível chegar ao preço do meu concorrente. Então, quando começa a colocar 1,2, 0,8, isso está a ajudar também para distrair aquilo que pode ser um pensamento de trazerem preços, que é só para poder escoar o teu dinheiro, mas sem ter o preço real do mercado. É por isso, Afonso, se for anotar, no mercado tem muita situação de dizer, mas tudo que se vende para o Estado é caro. É caro porque as pessoas não concorrem porque estão apresentando o preço real. Já estão a apresentar tendo em conta o tempo da tal demora que se fala do Estado, as exigências das garantias que tanto o Estado exige para o seu conforto, porque não é qualquer um que concorre para esses concursos, também a exigência em termos daquilo que são uns que, por causa dos lobbies e por causa desses produtos meios ou extremos, acabam te dando aquilo que você tem lá na instituição, mas quando você tem um valor estimado, não é daquilo que você quer, porque se fosse isso, era só dizer eu vou contratar nesse valor. É um jeito para ajudar naquilo que é peça do PASE. A peça do PASE nos traz aquilo que se chama de orçamentação. Então, as instituições têm que orçamentar as suas despesas. Então, para eu conseguir estar dentro dos limites, eu preciso ter uma peça do PASE sobre aquilo que eu vou contratar, as despesas que eu vou ter. Se fosse uma empresa privada, teria orçamento de vendas e tudo mais, mas a peça do PASE é visto lá na avaliação econômica financeira, não vou aprofundar muito aqui, porque não é um fórum próprio. No entanto, a garantia provisória é da responsabilidade do cliente, que é a entidade contratante, e ele deve calcular tendo em conta o valor estimado até 1,5%, e tem que estar expresso no documento de concurso por um valor absoluto. Não é entender que vou pôr 100 mil porque quero limitar 1 milhão, não. Há regras de poder colocar esse valor. E quando é que você perde essa garantia provisória? A lei também já diz, se você for a negar, assinar o contrato depois de ser adjudicado, vão pegar a tua garantia a favor do Estado. Se você manda um documento que tem a ver com correções aritméticas, o que é uma correção aritmética? Na tua proposta financeira você colocou em termos de quantidade, o preço unitário é 30 meticais e disseste dá 50. Isso é um erro aritmético, porque 1 vezes 30 dá 30 meticais, meu caro, não dá 50. Então, é um erro aritmético. Mas, se tu colocaste como quantidade, como constava do escopo de fornecimento, e não colocaste nada no preço unitário, dá 0 ali, e depois foste deixar em branco no preço total, logo, a tua proposta vai ser desclassificada porque isso não é uma correção aritmética, não é um erro aritmético. Isso é uma omissão. Isso você está a dizer. Se eu for abrir as propostas e perceber que eles têm a mais, quando forem fazer isso, eu vou retificar o valor e colocar para concorrer em função do mercado. Então, essas artimanhas são mais associadas à fraude do que outra coisa. Então, a razão de ter alguém do checklist, alguém que vai verificar a proposta, é para ver se a proposta tem tudo e os erros aritméticos estão lá evitados ou não. É por isso que pode abrir uma proposta na sessão de abertura, Afonso, e entender que uma empresa concorreu e o que se leu na ata é 500 mil meticais. De repente, vai já no processo do anúncio do posicionamento ou na adjudicação, já está com 400 mil a menos, ou está com 1 milhão, ou já foi desclassificado porque já não conta aquele, mas conta aquilo que foi a avaliação e verificou-se que tinha muitas situações que não eram claras.
Então, essas informações é bom que estejam disponíveis para os concorrentes virem perceber o que é que aconteceu nessa avaliação para esse sair dos 500 para passar para o outro lado. Então, isso vai se ver ainda no âmbito da transparência, no processo dos 5 dias de reclamação que não se paga nada, em que é possível pedir na instituição, ver como é que foi o processo administrativo do concurso. Depois tem aquilo que se chama de garantia definitiva. A garantia definitiva já não pode vir pelo valor absoluto, porque ele incide a tal percentagem que vai de 10% sobre a proposta apresentada pelo concorrente e adjudicada. Então, a proposta adjudicada que vai entrar para o concurso, então essa entra aquilo que se chama de garantia definitiva, que vai de 10%. Mas a lei dá uma abertura. É que para os concursos de cotações, aquele da linha A, que vai até 350 mil o limite, e o concurso de pequena dimensão, que vai até 525 mil para bens e serviços, esses aí não apresentam essa garantia. A lei diz que aí não precisa, porque o espírito do legislador, ou do Estado, ou da CTA, aqueles que trabalharam no dossiê, deram a entender que aí é para microempresas, aquelas pequenas que é só para garantir a sustentabilidade dele. O engraçado é que mesmo com pequena dimensão concorrem barões, aqueles que são os mais do mercado estão lá. Então, a garantia definitiva é de 10% e essa responsabilidade já passa para o fornecedor. Enquanto a provisória era calculada pelo cliente, aquela outra já está lá, mas também é um parâmetro. Imagine que o concurso não representa um risco muito alto. Então, eu não preciso exigir os taxativamente 10%, porque estaria a sufocar o meu fornecedor. Ele, imagina, tenha 5 concursos, eu tenho que pensar nele. Quantas garantias vai hipotecando aqui no meio? Então, há que olhar para essa vertente também no sentido de melhorar aquilo que é o processo em si. Mas também tem outro aspecto aqui, Afonso, que é necessário notar. A garantia definitiva, logo que se assina o contrato, logo que se assina o contrato, a garantia provisória, ela tem que ser devolvida a todos os concorrentes, incluindo aquele que foi adjudicado. Se ele não entendeu que deveria reverter a garantia provisória em garantia definitiva, aumentando o valor exigido, se assim o documento de concurso o exigir ou abrir essa possibilidade. Então, essa vertente da garantia definitiva é normal perceber bem que é condição para a assinatura do contrato. Muitos têm problemas com o banco aqui. Por quê? O banco chega e diz: amostre-me um contrato para eu te dar a garantia bancária. Meu caro, a lei já está a dizer que para eu assinar o contrato que você quer, você tem que me dar primeiro a garantia. Então, é preciso citar nos termos da lei, quando o banco começar a te complicar, que nos termos da lei, o regulamento não é só para você que concorda com o Estado, aplica-se também ao banco, aplica-se para a seguradora, aplica-se para todos, o regulamento de todos. Então, há que citar, porque faz parte da Constituição esses regulamentos todos. Então, há que citar no sentido de garantir que me dê a garantia, não anda a me complicar, porque a lei já é clara. Então, o que vai servir de suporte para ter a garantia? Aquela convocatória para a celebração do contrato que diz qual é a garantia exigida. Se eles pedirem um documento adicional, podes dar o documento do concurso, a notificação da adjudicação, entre outros documentos, mas o contrato não vai poder dar a eles, porque a entidade não pode assinar nos termos da lei antes de ter a garantia definitiva. Tem aquilo que se chama de garantia caução. A garantia caução é quando estamos esperando um concurso. Se forem a ver o IAC 48B, ele vai vos colocar nos dados base de concurso. Há um valor, porque agora no decreto 5 a reclamação não se paga. Antes pagava-se. Agora é grátis durante 5 dias. E depois tem aquilo que se chama de recurso. Não se conformou com aquilo que a entidade contratante respondeu. Então, quer fazer o recurso. Eles te dão o número da conta bancária onde você tem que depositar o valor. E já é uma condição à lei. Se ganhares a causa, o dinheiro vai reverter-se a teu favor. Se perderes a causa, o dinheiro reverte-se a favor do Estado. Então, isso chama-se garantia caução. Então, a condição de aceitar-se o recurso, que já vai do princípio para o ministro ou outra autoridade competente, é em função da apresentação dessa garantia caução. Mas tem aquilo que se chama de garantia adiantamento. A garantia adiantamento também tem algumas exceções para o concurso de pequena dimensão e concurso por cotações, porque esses aí estão operando uma situação em que podes pedir até 30% de adiantamento sem apresentar uma garantia no mesmo valor. Mas se é um concurso limitado, é um concurso público ou outros acima disso, então aí tens que apresentar uma garantia no mesmo valor que você está solicitando.
Não interessa se é 30% ou 10%, porque não estás num concurso de pequena dimensão, então tens que apresentar uma garantia no mesmo valor. Então, essa garantia terminada a execução e teres feito todo o trabalho, então vão te ressarcir a tua garantia, porque também tudo que é garantia deve ser devolvido no fim da execução daquilo que são os contratos. Não sei se fui claro, Afonso, mas essa era a informação que eu tinha relativamente às garantias. Eu não consigo ouvir, Afonso, estou a pedir pôr o som. Foi claro. E vamos de alguma forma, de uma forma rápida, tentar resumir ao máximo. Será que o fator determinante para o shipping, será que o fator determinante para se ganhar um concurso público em Moçambique é unicamente a qualidade ou a competência dos concorrentes? Quantos empresários com influência política da oposição moçambicana têm conhecimentos que venceu um concurso público? Obviamente, essa já respondemos. Só um parêntese, Afonso. Sim. Dizer que pensar em lobbies, pensar em política num processo de concurso pode afunilar aquilo que é o nosso mindset na percepção dos assuntos. Porque quando eu sou uma empresa, eu tenho que entender que a Constituição me coloca na situação de estar a agir em termos de igualdade com todos. Então, o que está em causa nos concursos não tem cor partidária, porque o que está em causa nos concursos é você observar o que está no documento de concurso e reclamar com base no que está no documento de concurso. O político pode ter empresa, pode não ter, é assunto dele, mas quando entra-se no processo de concurso, lá não se fala partido, não se fala filiação política, mas sim fala-se aquilo que é o documento de concurso. Então, por mim, aconselharia a não perder tempo em querer perceber de política, mas ir perceber da técnica, porque o concurso é ciência. Informe-se na ciência e vá atrás das oportunidades, que não só é o Estado, o Banco Mundial, em tudo que ele coloca, veja que nem aqueles que estão no Estado ou governo, ele não aceita muitas das vezes. Então, imagine um concurso que é para o Estado, e você não se preparou porque achou que não, aquilo é só para política, e tens uma oportunidade que está totalmente transparente e você não está lá preparado. Vai perder a oportunidade porque colocaste a tua mente a pensar na política do que pensar na realidade em termos de ciência. Então, a ciência tem que imperar aqui na nossa vida, porque nós não podemos continuar no espírito de misturar as coisas. Temos que lidar com aquilo que é o real para a vida dos negócios. O Rogério Cortanho, como é que se resolve a questão do aumento exponencial dos preços devido às flutuações cambiais, caso o concurso seja extensivo a 90 dias, por exemplo? Obviamente, uma das questões que nós falamos na avaliação financeira. Tudo bem, Simeão? Poderá responder ao Rogério Cortanho? Certo. Relativamente a esse aspecto, uma das coisas que tem que entender é que a lei já salvaguarda essa questão. O período colocado lá de 90 dias, se passar e a entidade não ter se manifestado em termos de desclassificação ou classificação ou adjudicação, então o concorrente pode escrever com base no regulamento, porque está bem escrito, que quando passa aquele período, o concorrente tem o direito de rever essa proposta. Porque passou os 90 dias, ou os 120 dias definido que é o máximo, mas a entidade não chegou de se pronunciar logo, já tem o direito de poder ou retirar a proposta sem perder a garantia, ou garantir que altera aquilo que é a proposta, então já entra num processo de colocar o cliente com a entidade de contratante na situação de se ver com a lei e tem a umbrella administrativo para o efeito. Então, aí não há nenhum problema. O tribunal administrativo anda aberto para todos. É uma questão de comunicação e conhecimento, mas também tem a UFSA, que é uma instituição aberta para todos. Então, esses todos estão para defender os interesses dos próprios fornecedores. Então, há lugar sim, mas se tiver ultrapassado aquele período fixado nos documentos de concurso, antes de haver uma notificação de adjudicação ou cancelamento, então pode não aceitar assinar o contrato a posteriori se as condições mudaram. Mas já não é permitido, se te adjudicam dentro e já está nos contratos e querem andar a alterar os preços. Isso não funciona. O que deve acontecer? Só pode expor a variação dos preços
se a proposta, o documento de concurso assim o permitir. Então, se não for o caso, não vale a pena lidar nessas situações. Simeão, em jeito de fecho, muito obrigado a todas as contribuições, muito obrigado a todos os empresários que estão aqui, Angola, Moçambique, Cabo Verde, a todos os empresários, a todos os parceiros da Highmaster Academy. Minha senhora, desculpa, eu tenho já uma visita, chegou uma visita aqui, a minha filha. Mas, de alguma forma, em jeito de fecho, nós gostaríamos de informar que nós temos essa formação completa, que o concurso público vai realizar nos dias 15 e 18 de dezembro de 2020 e 2 a 6 de fevereiro de 2021. Qual é a oportunidade que nós trazemos para os empresários? Obviamente, tem aqui os que estão na mentoria aceleradora empresarial, sejam bem-vindos, parabéns por vocês estarem aqui. Essa formação, antes de eu falar de alguma forma do investimento necessário para participar dessa formação, deixa-me falar um pouquinho sobre quem é essa formação, para quem é essa formação. Essa formação é para todos os profissionais que estão comprometidos 100% em acelerar os seus resultados e alavancar as suas vendas. Obviamente, é para os empresários executivos que, de alguma forma, estão cansados de fazer tentativa de acerto e erro. E você poderá, de alguma forma, perguntar, então, Afonso, a Highmaster Academy cobra quanto? Qual é o custo dessa formação? Antes de eu te falar do próprio investimento, deixa-me clarificar que isto aqui não é um custo, é um investimento. Porque eu acredito que você, caro executivo, caro empresário, neste momento você já está pagando o preço, já está assinando um cheque, ou você já assinou um cheque. Você assina um cheque da ineficiência, você assina um cheque de perder oportunidades, de acelerar os seus resultados, de alavancar as suas vendas na empresa. Você assina um cheque de ter funcionários desmotivados porque não estão a ver o crescimento da empresa. Porque quando os funcionários entram numa empresa, eles almejam crescer junto com a empresa. E a sua empresa não consegue ter os lucros que outros colegas, outros conhecidos seus funcionários, ou como seus colegas, empresários do seu ramo, estão a faturar, estão a ganhar mais dinheiro. E você não consegue ter isso, porque você não tem a experiência, as ferramentas certas, de alguma forma, para você alavancar as suas vendas. E essa formação é para todos os executivos que, de alguma forma, querem alavancar as suas vendas através de concursos públicos. Porque nós sabemos que nesta pandemia, neste momento de crise, e as notícias, e de alguma forma eu acredito que o caro empresário consegue ver as previsões de 2021 e que continua sendo o maior empregador, o Estado, continua o maior, de alguma forma, o maior cliente para as empresas privadas em Moçambique e Angola, sendo o Estado. E nós criamos esta oportunidade para você e que, de alguma forma, gostaria de acelerar os seus resultados e elevar as vendas. Nota, antes nós falamos sobre o investimento da formação do dia 15 a 18. Deixa-me clarificar que, conforme o Simeão falou, existe a ciência por trás de tudo isso que nós falamos. Isso tudo que nós falamos é apenas a ponta do iceberg. São apenas fundamentos. Existem técnicas, métodos que de alguma forma foram comprovadas, testadas por centenas de empresas, trabalhando com grandes empresas. Nós sabemos quais são as dores dos seus clientes como fornecedor e também sabemos de alguma forma as suas dores como fornecedor. E de alguma forma nós trazemos isso em framework para entregar e você saber exatamente o que precisa para entrar em concursos, trazendo exemplos práticos, trazendo concursos no jornal, resolvendo um case consigo e que de alguma forma você tem, e depois dessa formação você tem uma mentoria que de alguma forma vai lhe ajudar com um dos consultores da Highmaster Academy. E essa formação nós criamos uma oportunidade única. Para este ano, essa formação, o concurso público, eu acredito que os empresários já participaram de algumas formações da Highmaster Academy, está 70 mil meticais. E nós criamos para uma oportunidade única para você este ano de 25 mil meticais para si
você participar. Nota, essa proposta válida até sexta-feira da próxima semana. Para participar nessa formação, você só precisa, neste momento, mandar uma mensagem para a equipa da High Master Academy, mandar uma mensagem para a equipa da High Master Academy, solicitar a fatura por forma, solicitar a inscrição e fazer a sua reserva para participar desta grande oportunidade. Não só vai ter essa formação, vai ter mais um